Aqui estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou Armando Damit, professor responsável pelo canal do conhecimento, que tem como finalidade transmitir cultura a quem se interessar, principalmente aos nossos alunos, que preferem os ensinamentos mais práticos aos densos livros. O importante é que você, que está me assistindo agora, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com todos os seus contatos. O vídeo de hoje nos coloca no Egito, mais precisamente na cidade de Saqqara ou Saqqara, para juntos vermos a ascensão e queda desta necrópole histórica da época dos faraós. Roda a vinheta. Saqqara, ou Saqqara, é um sítio arqueológico do Egito que funcionou como necrópole da antiga cidade de Mênfis, uma das várias capitais que o Antigo Egito conheceu ao longo de sua história. Situa-se a cerca de 30 quilômetros ao sul da moderna cidade do Cairo, apresentando uma área com mais de 6 quilômetros de comprimento e 1,5 km de largura, abrigando pirâmides e tumbas de menor porte. Foram descobertas de uma só vez cerca de 250 múmias em 2022 e o famoso papiro do Livro dos Mortos com 15 metros de comprimento no ano passado, além de várias múmias de leões. No local encontram-se estruturas funerárias de um período que se estende desde 3000 a.C. até 950 d.C. O nome Saqqara deriva de Socares, o nome de um deus da mitologia egípcia, considerado como protetor da necrópole, e que, junto com Ptah e o deus Nefertum, formava a Tríade, um agrupamento de 3 divindades de Mênfis. Alternativamente, há também quem procure relacionar este nome com o de uma tribo que ali viveu no passado, os Beni Sokar. Na região norte de Saqqara, foram descobertos, a partir dos anos 30 do século XX, um conjunto de túmulos de grandes dimensões, datados da época arcaica ou tinita, período histórico que se refere à primeira e segunda dinastias egípcias. A descoberta desses túmulos gerou certa perplexidade no meio egiptológico, uma vez que foram considerados túmulos reais. Na época, já se conheciam os túmulos reais da primeira dinastia em Ábidos, tendo sido avançada a hipótese de que em Saqqara estariam os verdadeiros túmulos reais, e em Ábidos uma espécie de cenotáfios, ou seja, um memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa ou um grupo de pessoas cujos restos mortais estão em outro local ou em local desconhecido. Contudo, hoje em dia, considera-se que esses túmulos eram sim de altos funcionários da época. Segundo os egiptólogos, a sua importância se devia à proximidade da cidade de Mênfis, capital do Antigo Egito. Os túmulos encontrados correspondem ao tipo mastaba, encontrando-se alinhados no sentido norte-sul. Foram construídos em adobe, apresentando fachadas que imitavam a fachada de um palácio real. Saqqara é conhecida por nela se encontrar o complexo funerário de Djoser, rei da terceira dinastia egípcia, com a sua conhecida pirâmide em degraus ou escalonada, embora não seja verdadeiramente uma pirâmide. O arquiteto do rei, Imhotep, levantou no local uma mastaba quadrangular, sobre a qual se ergueram, numa primeira fase, 3 andares, e depois mais 2. A estrutura acabou, assim, por apresentar 6 degraus, atingindo cerca de 60 metros de altura.
A mastaba apresentava o poço funerário habitual cavado no centro. Ao lado deste jazigo encontram-se outros aposentos funerários, destinados a familiares do rei, cujas paredes estão cobertas por placas azuis. O complexo inclui também um pátio ao ar livre, onde se celebrava o festival Sed, através do qual se pretendia renovar a força vital do soberano, graças à realização de uma série de rituais. A norte do pátio estão dois edifícios que representam o Alto e o Baixo Egito. Também, na zona norte, se encontra o Serdab, nome árabe que designa uma pequena capela funerária, onde se coloca uma estátua do defunto. Ali foi encontrada uma estátua do rei, que se encontra hoje no Museu Egípcio do Cairo. O complexo encontra-se rodeado por uma muralha com 10 metros de altura, que apresenta 14 portas falsas e apenas uma verdadeira. Em Saqqara, também se encontra o complexo funerário de Sekhemeket, sucessor de Djoser, situado a sudoeste do complexo de Djoser. Este complexo não chegou a ser concluído, devido à morte prematura do rei. O núcleo central era uma pirâmide com 7 degraus, estando o complexo cercado por uma muralha. Debaixo da câmara funerária foi encontrado um sarcófago, mas sem corpo dentro. Existiam também várias galerias. As semelhanças deste complexo com o do rei Djoser leva alguns investigadores a considerarem que ele também pode ter sido concebido por Imhotep. Serapeu é a denominação atribuída a uma necrópole a noroeste do complexo de Djoser, onde se sepultavam os bois sagrados, apis, em grandes sarcófagos de granito. Essa estrutura, que consiste numa série de galerias subterrâneas, foi descoberta pelo egiptólogo francês Auguste Mariette e foi usada entre o tempo da 18ª dinastia, talvez desde o reinado de Amenófis III, e a era ptolomaica. Além de Djoser, foram encontradas as múmias de Hotepsequen, Reneb e Ninetcher, a partir da segunda dinastia, que vai de 2890 a 2868 a.C. Iniciou-se então a migração para o Vale dos Reis, que era mais próxima de Tebas. Mesmo após a migração, os administradores continuaram procurando Saqqara para seu descanso, com o objetivo de homenagear seus antigos governantes e as divindades locais. Na parte norte de Saqqara, situa-se uma outra necrópole, esta para animais sagrados, onde se encontram babuínos, falcões e ibis mumificados. As mães dos touros apis, que também foram sepultadas na área. A partir da época baixa, que se refere ao século VII até o século III a.C., verificou-se um crescimento da importância religiosa desses animais, tendo sido construídos nesta zona de Saqqara templos dedicados ao culto destes animais, acompanhados de estruturas residenciais para os sacerdotes. Saqqara foi também um centro de devoção à deusa Bastet, como revelam as milhares de múmias de gatos que foram encontradas na região. No final do século V d.C., foi fundado um mosteiro copta em Saqqara por Apa Jeremias. À medida que a comunidade crescia, construíram-se capelas, igrejas e outros edifícios, recorrendo aos materiais que se encontravam na região. O mosteiro deixou de funcionar em meados do século IX. Saqqara foi também um centro administrativo e base religiosa para o culto de diversas divindades. A sua importância era tanta que a mais antiga casa funerária descoberta estava em Saqqara, responsável pela mumificação de cidadãos
de menos prestígio. Por que Saqqara perdeu seu prestígio? Isso se deveu à popularização do cristianismo por volta do século V. A mudança dos sepultamentos e a migração dos cultos à área perdeu a sua preservação no que se referia aos túmulos e às tumbas que lá permaneciam. Atualmente, Saqqara é um dos roteiros turísticos mais visitados do Egito, pela sua importância histórica e a presença de várias pirâmides, como, por exemplo, a de Djoser. Assim, chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham apreciado. Deixem seus comentários e em breve voltaremos a nos ver. Um grande abraço a todos e até lá.